Boa noite novamente. Gostaria de fazer agradecimentos oficiais aqui ao Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. Para quem não conhece, é um investimento público para financiamento de trabalhos artísticos e é daqui de Brasília, um dos maiores financiadores do país. Então é muito importante que a gente conheça o FAC e valorize a sua importância. Gostaria de agradecer também ao SESC DF, Complexo Cultural de Planaltina, Espaço Céu das Artes, Secretaria de Justiça do DF, Centro de Dança do DF, Escola Bilíngue de Taguatinga, Mediato, Coletivo Entre Vazios e a nossa ficha técnica. Nesse momento a gente vai iniciar um bate-papo, vocês ficam super convidados e ele vai durar cerca de 20 minutos. Gostaria de convidar aqui o Roberto Dagô, diretor da obra. Para quem quiser ver um negócio assim super informal também, quem quiser pegar um ônibus assim. Nossa. Pareceu. Bom, gente, o intuito é que a gente compartilhe um pouco algumas sensações que vocês viveram durante o trabalho. É um trabalho que nós criamos em 2017, que começou como uma cena curta, uma primeira experimentação a partir de uma referência literária do Kafka, que é um artista da fome. E depois a gente continuou interessado na pesquisa e em 2019 a gente fez um espetáculo mais longo, onde outras questões da nossa pesquisa daquele momento estavam mais urgentes e a gente colocou no trabalho. E agora, 4 anos depois, a gente se encontra novamente com as pesquisas pessoais e coletivas em outros lugares e a gente quis colocar o trabalho também em sintonia com essa transformação. E a gente tem percebido que está muito na natureza do trabalho essa possibilidade. E pronto. Daí quem tiver questões, quem quiser compartilhar sensações e quem quiser evitar o silêncio constrangedor que vem depois desse. Tá, eu vou começar. Obrigado, amiga. Valeu. Não tem nada tão elaborado assim, mas foram muitas sensações que vieram desde o início com a primeira imagem, assim, porque é uma presença, né, esse grande objeto de papel que parece um pouco uma paisagem, e acho que por conta também do título da obra, que é Boca Seca, me veio um pouco de imagem de deserto, assim, que deve ter sido pensado, mas enfim, foi o que chegou para mim. E aí, a partir daí, né, é uma avalanche de sensações, com esse ser que começa a surgir dali e puxar a gente para uma identificação assim, de tanta visceralidade que às vezes a gente tem desaprendido eu estou falando por mim, né, a ter acesso a essas visceralidades, né? A gente fica sempre buscando uma coisa mais neutra e isso tudo vem à tona o tempo todo em cena, né? O desejo, a vontade, o nosso humano mais essencial, assim, né? E, enfim, é forte, né? Saber que isso está dentro da gente. Enfim, só para começar, e tá incrível, parabéns a todo mundo. Muito obrigado. Você chegou a assistir as outras versões? Assisti. As outras duas? Só para lembrar também um complemento, né? Esse é um trabalho de cocriação entre eu, a Débora e o Cris. E acho que é importante também dizer isso, apesar de nós estarmos em funções diferentes dentro desse projeto, dentro da sala de ensaio. É assim que a gente encara um pouco a nossa colaboração. Quando a gente está na sala de ensaio, às vezes a gente faz o que a Débora faz, enfim, a gente vai ali se revezando um pouco na tentativa de cercar esse objeto que está entre nós, assim, esse afeto que está entre nós, que nunca tocamos de fato, mas que acho que sempre toca a gente. Essa um pouco é a tentativa.
E é legal até de pontuar o quão rico para a gente foi, durante o processo criativo, eu e o Dagô também estarmos tendo contato diretamente, né, corpo a corpo com o papel, porque isso gerou para a gente uma aproximação muito especial com o material e também quebrou um pouco de algum lugar de hierarquia, né, tendo em vista que eu e ele estávamos com esse olhar de fora, e a Débora, né, como mulher e 2 homens lá, olhando uma mulher nua, fazendo tudo, a gente se colocou muito nesse lugar também de tirar a roupa, entrar ali e entender, né, a corporalidade da gente e como que a gente poderia compartilhar alguma vulnerabilidade, né, de alguma maneira. Sim, totalmente. Então esse é um ponto muito rico pra gente, assim, do nosso processo nesse trabalho especial. E nessa temporada, né, especificamente? Nessa temporada, exatamente. Interessante evocar a palavra vulnerabilidade, porque é a sensação que atravessa é de força. Assim, é muito difícil sustentar um nível de vulnerabilidade tão exposto, né? Tão viva com escassez, com desejo, com sede, com imagem, com fome, com libido, parece botão, mas não é, parece ter forma, se transita por tantas coisas, aí tem essa imagem que esse papel ele encarna vários devires, e é coisa, é bicho, é comida, é ovo, é aquilo que se toma na escassez, né? Nesse movimento do meu, sabe, do estar comigo aqui. Né? E ele tem a própria organicidade dele, tem som, tem o movimento dele, parece que é outro corpo que dança junto com esse corpo. E depois tem um lugar que é de uma partitura de boca, que é um mergulho, parece que é quando você mergulha no corpo, entra na boca e é totalmente tragado, assim, por todos esses lugares ao mesmo tempo. E aqui é muito, mas é muito no mínimo, sabe? E aí, com a iluminação, esse corpo vai se desmaterializando, assim, dá uma... é quase do centro, assim. E aí, esse corpo deixa de ser humano, e é língua, e é dente, e é saliva, e é suor, e não é nada disso. Uma pergunta. A gente tem muito esse processo de simbiose entre vivo e não vivo, né? Esse processo de não vivo, aparentemente criar vida a partir de, enfim, um ser ali existindo. Só que a sensação que eu tive, por exemplo, era esse processo de libertação e até de aprisionamento do vivo. Até que chega um momento em que talvez era quase como um pedido de socorro, assim, quando a Gabriela estava saindo da coisa. Então, esse processo de algo ali te prendendo, desse processo de tentar se libertar desse não vivo ali te pressionando, e desde o início, às vezes, na realidade no início era o contrário, né? Ela estava tentando puxar ali as coisas e depois, para que eu preciso disso? Tem esse processo de tentativa de libertação, ou simplesmente eles devem existir para ser só um só? Eu acho que é uma questão bem legal pra gente, né? Porque no fundo a gente tem trabalhado para tirar um pouco isso. Porque pelo próprio processo, eu vou falar um pouquinho da investigação que a gente tem feito nessa temporada. Acho que a primeira temporada ela tinha um desejo de composição muito forte, que trabalhava muito realmente quase assim num caráter literário do trabalho, sabe? E nessa temporada a gente tentou entrar numa investigação do como seria lidar com um acontecimento a partir das matrizes que temos no trabalho, de uma dramaturgia que já existe, mas como que esse trabalho se reorganizaria se a gente primeiro pegasse o papel como essa contracena do início ao fim, que na primeira temporada não tinha, e como a gente poderia lidar com essa coisa do acontecimento.
O que aconteceu foi que nesse processo dessa investigação ficava, assim, essa leitura, ela existia o tempo inteiro como uma espécie de libertação, que a gente particularmente não ama, né? E a gente está tentando ainda, na verdade, experimentando algumas coisas de como é que a gente quebra isso sem necessariamente ter que mudar a ordem em que as coisas se deram nessa nova temporada. Não sei se você quer... Não, eu só ia acrescentar que isso também acontece um pouco pela materialidade do papel, assim, ele é muito papel, tem peso e tem vontade própria, né? Então isso determina algumas coisas, algumas formas de interação também, né? E eu acho que a libertação talvez aconteça um pouco por isso, às vezes também, né? Não sei, assim, só... Acho uma coisinha. Traz um sentimento muito de, querendo ou não, ação e reação, na realidade, que é o papel que não tem reação. Mas é engraçado, porque acho que você age, o papel reage, e você age da reação do papel, mesmo ele sendo inanimado. Então, acho que ainda assim tem esse processo de tentativa de ser um só, ao mesmo tempo em que parece que tem alguns envolvimentos. Assim, só para deixar claro também que não é uma correção da sua percepção, né? Eu estou só compartilhando, na verdade, o que acontece do lado de cá, de a gente também ter a mesma leitura em muitos momentos e que a gente percorreu, assim, algum caminho para ir nublando essa leitura e tentar abrir outras imagens, invocar outras imagens, sabe? Mas é uma leitura muito comum mesmo, quando as pessoas assistem, elas percebem um pouco dessa relação de poder entre a Débora e o papel, né? Às vezes o papel domina a Débora, às vezes a Débora domina o papel, às vezes eles estão de igual ali, né? Como se fosse uma prótese corporal, né? Uma continuidade. Então, de fato, a gente passeia por esse lugar da simbiose e dessa não simbiose durante a pesquisa, né? Enfim, a gente tentou discutir muito a questão de uma horizontalidade entre o vivo e não vivo. E, de alguma maneira, o acontecimento não levava a gente só para essa horizontalidade, sabe? E é muito interessante, assim, eu tive contato com uma artista, a Sara, né? Que é uma artista espanhola, uma travesti. E num workshop que ela estava dando, ela tinha essa relação com os materiais e ela provocava a gente como é que a gente pode ter uma relação poliamorosa com matérias, objetos e tal. E a gente ia para o espaço e fazia essas experimentações. E nessa experimentação, muitos objetos eram destruídos e de alguma maneira meio consumidos aí nessa relação poliamorosa. Um dos artistas participantes falou, mas e aí, né? Onde é que está essa nossa relação? Tipo, por que o corpo é melhor que o objeto? Onde é que está a nossa relação ética nessa interação, nessas relações, nesses afetos com as outras coisas, outros seres não vivos? E daí ela jogou uma provocação também que eu acho muito legal, assim, que não é coincidência que nessa arte contemporânea agora, num momento onde muitos corpos que sempre foram objetificados e coisificados ganham algum lugar de reação, de repente a arte contemporânea faz um movimento contrário, que é exigir que todos os corpos aceitem voluntariamente se colocar em horizontalidade com seres não vivos, né? E ela falou, e eu acho maravilhoso, só que se eu, nesse momento, quiser exercer poder sobre um corpo que não é vivo e eu não considero mais importante que o meu, eu vou exercer esse poder. E é hierárquico mesmo, é vertical. E eu acho que é uma provocação interessante que a gente trouxe um pouco para o nosso trabalho também, de como a gente não ser muito seduzido, talvez, por um discurso de buscar uma horizontalidade completa, mas muito mais de estar atento aos afetos que surgem em outras relações com esse papel, né? Do domínio e da manipulação e não só do manuseio, sabe? Desejo pode ser dinâmico, né? Assim como o poder também, e por que não destruir o próprio objeto de desejo para que ele se transforme, para que a gente possa transferir esse desejo para outro e assim sucessivamente. Não seria isso uma leitura mais aberta de poliamor? Pois. Relações terminam. Ciclos se concluem. Coisas se quebram. Coisas. E pode ser certo, tudo acontece, tudo se transforma, né? Essa entropia, de certa forma, da matéria, né? Da relação com a matéria, do ADR com a matéria, do tapa na cara que a matéria dá na gente, desse convívio de ateliê, de corpo de dança, de relações, né? Eu acho que assim, faz parte dos nossos afetos fundamentais mesmo, essa coisa da dominância,
do cuidado, da relação que a gente tem com as coisas não é sempre nessa horizontalidade, né? E não quer dizer que quando a gente está exercendo uma coisa de dominância, que esse jogo não vire também, e isso não gere vínculo, né? Apesar de eu acreditar que a gente se vincula muito mais pelo encontro das vulnerabilidades do que da dominância, mas elas fazem parte. Mas me lembrou uma pergunta que tem no início do Corpo Sem Órgãos. Não poderia ser o sadomasoquismo cortês? Né? Dito assim, parece assim. Já vou anotar. Esse projeto. Próxima temporada. Volume 3 foi Platão. A gente gostaria de abrir para mais 2 perguntas. Eu vou falar um pouco sobre a beleza, acho que da estética, que para mim fica bem mutável. Acredito que cada espetáculo deve ser um espetáculo diferente, né? E mesmo que a estética ela vai mudando por causa do papel, né? Mas aí, partindo um pouco mais para a questão da dança, queria entender um pouco melhor como é que é esse processo, esse caminho, esse percurso que você tem feito para chegar nesses locais, sabe? Assim, tem estruturas pré-definidas, a gente vê estruturas de espetáculo, mas da sua dança, enquanto performer, como é que tem sido construído? Tem estrutura, tem uma estrutura prévia, algumas partes são mais ou menos imprevisíveis, né? Porque por uma questão, pela materialidade do papel e pela forma como a gente criou também, né? A minha preparação está muito mais ligada a um estado de presença e qual é o tipo de relação que eu estabeleço com esse papel dentro dessa estrutura pré-estabelecida que a gente pesquisou, olhou, escolheu, dramaturgizou, por assim dizer, né? E aí a minha investigação ela está muito pautada mais nesse lugar, saca? Nas presenças, nas qualidades de movimento em determinados momentos, quais tipos de respiração, que também é uma herança da pesquisa anterior, também compõe junto com esse material. Está mais nesse lugar. E a gente teve, né, preparação corporal muito ali na somática, né? Com a Sabrina Kunz. A Sabrina ela foi muito precisa, assim, eu acho que ela entendeu muito bem o que a gente queria, onde a gente queria chegar, quais eram as qualidades de movimentação de presença. E ela nos acompanhou, ainda está nos acompanhando até o final da temporada e somou muito, assim. E não sei, acho que você pode falar também um pouco sobre imagem, não sei, se quiser. Eu acho que a gente tentou investigar uma invenção de práticas, assim, sabe? Práticas que pudessem colocar a gente numa relação flexível com a relação entre imagem e corpo. E como essas coisas poderiam se dar, a gente tem um pouco esses princípios de como é uma espécie de antena um pouco desintonizada que invoca imagens, e essas imagens daqui a pouco também voam, né? E daí nessas práticas eu acho que tinha um princípio básico de era como é que eu me pergunto onde estou agora, leio o meu corpo e a partir disso eu coloco, né, volume, intensidade em coisas que já estão acontecendo. E daí num momento onde isso se satura a gente segue adiante, mas como é que a gente se pergunta sempre onde estou, né? No sentido de em que imagem me encontrei de repente, né? Quase por acaso, assim. E acho que é muito o princípio básico, né, do trabalho. Assim. E muito também pautado na sensação, e quando eu digo sensação corporal, né? Volume, Oi? Percepção, atenção, todas essas coisas. E é interessante também pontuar que às vezes não é só uma imagem, são várias imagens que se entram nesse processo híbrido e transformam numa coisa que aqui tem um estímulo, aqui tem outro, e essa soma de estímulos gera um Pokémon. É importantíssimo isso, por isso que eu falei dessa estética mutável. Cada momento você vê uma nova configuração, não é algo estático, não é algo. Última fala.
vou perguntar sobre a última música, a última trilha sonora, como é que ela entra nesse trabalho? Minha perguntinha capaciosa. Isso é uma pergunta para a gente em algum grau também, né, sobre a existência dessa música. Mas nossa pesquisa inicial, ela começou com algumas obras literárias, né? A gente se aprofundou muito, começou com Kafka, depois passou por alguns artistas, alguns escritores brasileiros, e a gente foi parar na Clarice Lispector, na Hora da Estrela, na personagem Macabeia, que é uma super personagem. E a Macabeia, ela não tem desejo, ela não tem impulsão de vida, ela é uma nordestina que passou fome, que não tem ataque de vida válido, né? Assim, falando em linhas gerais, muito mal e portamente. A Clarice fala que ela é feita de uma matéria primária. Né? É uma matéria primária. E a Macabeia tem um único momento no livro inteiro em que ela se emociona, que ela parece que ela chora, que alguma coisa a afeta. E é quando ela ouve essa ópera do Caruso, La Furtiva Lágrima. E aí isso estava na primeira montagem longa, né? Na cena curta ainda não estava. E isso ainda era importante para a gente agora. Esse arco do espetáculo, né? Chegar nesse lugar de reconhecimento e de presença, sabe? De reconhecimento de si e do corpo. Então fazia sentido ainda manter a Furtiva Lágrima. E a gente... Não, acho que só dizer que também, né, como a tua pergunta, né, sobre a relação da libertação, e eu acho que o que também a gente pode compartilhar enquanto processo é que a trilha também ainda está num outro tipo de lugar pra gente, sabe? O que a gente tentou fazer nessa temporada, por exemplo, a trilha era completamente outra na primeira, foi de como é que a gente trabalha essa música numa desconstrução ao contrário, assim, como é que ela começa bem desconstruída, daí ela fica desconstruída, um pouco mais encorpada, até tomar forma. Mas eu acho que ainda está numa pesquisa, sabe? Acho que essa coisa, inclusive, essa questão do o que é tomar forma no mundo, acho que eu vou até falar mais por mim, porque acho que a questão do trabalho também está evoluindo, eu acho que está cada vez mais forte para mim do que as questões iniciais, assim. De como é que a gente toma forma em relação à figura fundo, corpo, paisagem, emoção, eu, você, sabe? E daí eu acho que a música a gente tentou de alguma maneira experimentar nessa temporada, tentar tomar forma, sabe? Porque ela chegava como um alienígena pra gente também no fim. Assim. A música toma forma e a imagem do corpo se desmaterializa. Uhum. E tá tudo aqui. Mas como é que você sentiu essa música? Só por curiosidade. Eu fiquei curiosa porque me lembrou muito Pina Bausch. Demais, entendeu? Assim, essa referência ficou muito forte para mim. Pelo som? Você está falando pela música, pelo estilo, por ser uma ópera, né? E talvez também pela construção corporal, que me lembrou um pouco algumas peças. Então, só fiquei curiosa se Pina Bausch tinha passado em algum momento na cabeça de vocês. Mas não sei ainda, estou processando. Tem uma coisa que eu achei até curiosa também em relação a essa quase literalidade que você de vez em quando aciona, né, na junção da boca com o canto. E aí fiquei pensando nisso, né, porque a música, ela, na hora que ela se junta a isso, ela canta a música, né? Para mim ela está cantando. Às vezes com um lip sync. Então nesse sentido, eu acho que a música vai para um outro lugar. Né? A relação com a música vai para um outro lugar que é até mais teatral. Eu fiquei curiosa de saber como é que isso chega para vocês nessa construção. Esse caminho, sabe, da onde veio para isso. Foi interessante. Você já falou, né, de uma forma. E realmente parece que entra nesse lugar onde as coisas se juntam mais. Uhum. Afunilam mais. Né? Elas se juntam, elas se somam e a gente vê mais junto. Né? A música. Eu sou curiosa mesmo no sentido simbólico para vocês do que é isso no fim, né? No fim.
Sim, sempre é um problema, né? Tanto quanto o fim, né? Então, como para você? Pessoalmente eu acho que essa temporada ela tem uma dramaturgia que é um pouco mais linear, assim, é um pouco mais direta. Por essa tentativa de um momento estar grávido do próximo, estar grávido do próximo, tem alguma lógica ali que é um pouco mais perceptível. E eu acho que também acontece essa tentativa de tomar forma. Acho que o último momento do trabalho é um pouco quase uma espécie de consciência do... Não sei se necessariamente do eu sou, mas eu estou aqui. E acho que isso realmente tem essa lógica dessa sua percepção, de que as coisas se fecham mais, ficam um pouco mais teatrais nesse sentido de que elas perdem um pouco a abstração delas e ficam um pouco mais figurativas. Eu não tinha essas referências. Para mim aí foi quando parece que começou um negócio que me pegou, assim. Mas eu não tinha todas essas referências, assim. Parece assim, agora aqui parece que encontrou um negócio. Quando começou essa última trilha, assim. Que foi mais, para mim foi um momento mais especial, assim, mas eu não tinha as referências todas também, assim. Parece que juntou mesmo, aconteceu, né? Então, minha palavra no final... E ficou mais, parece que ficou mais diferente do que eu já tinha visto o seu, mais... Durante esse espetáculo? Não, durante as coisas que eu já vi você em cena, me pareceu mais diferente de você em cena, entende? Do que das outras coisas que eu já vi. Aí quando juntou, isso ficou evidente para mim. Minha impressão, né? E aí, nesse sentido, eu senti muito diferente da outra versão. Nesse final, eu fico, uou, foi para outro lugar. Uhum. Em relação, porque a gente acaba lembrando. Claro, era, né? E pra gente também é precioso ter essas diferenças. Mas essa cena final, ela ainda ela nasce daquilo lá, é a mesma coisa. Mas eu acho que ela vem alimentada também por essa produção de imagens durante o espetáculo também, saca? Essas imagens que nunca pousam, né? Como a gente fala na sinopse. E aí eu acho que vem essa cantada da ópera também, por que não lançar mão dessa possibilidade, já que é tão desconexo tudo, e até mesmo a relação com a música é meio desconexa, porque é aqui, mas... Sabe assim, inclusive dessa mas é conexa porque é importante. É importante para mim como performer, por exemplo, tá em relação com vocês, com a música. A gente fica testando antes, por exemplo, o volume. O volume para mim tem que invadir a mim e a vocês e a relação, saca? Assim, então, não sei. Eu tô falando assim só mesmo, acho que abrindo aqui processo, sabe? Sobre esse momento. Mas ele ficou desse jeito por conta disso, porque eu acho que a gente veio carregando o que acontece durante essa dramaturgia nova agora, né? Somando algumas coisas. Sei lá. Tava pensando enquanto falo também, sabe? Tem toda a afetação emocional também, que é essa última cena traz pra você, né? Se colocar ela aqui agora, eu vou me envolver, assim, com uma construção. Então é isso, gente. Bela conversa. Muito gratificante. Gratidão pela presença de vocês. A gente ainda tem apresentação aqui, amanhã às 19 horas, e nos 2 próximos finais de semana, final de semana que vem em Planaltina, no Complexo Cultural, e no seguinte, dias 1 e 2 de abril, no Céu das Artes, Espaço Céu das Artes, no Recanto das Emas. Então a gente pede ajuda aí na divulgação e bom retorno para casa de vocês. Muito obrigado.